Cumprimento a todos meus amados irmãos com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nosso canal. Você que está assistindo a primeira vez, te convido a você se inscrever em nosso canal. Comente abaixo e deixe a sua opinião sobre este vídeo. Compartilhe aí para os seus amigos. Divulgue a palavra de Deus. Para outras pessoas também serem abençoadas e edificadas. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Amados queridos irmãos, nós vamos continuar a sequência de estudos da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando esse quarto trimestre sobre o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. O comentarista desse quarto trimestre é o pastor Elienay Cabral. Amados queridos irmãos, e o ano que vem, em ano 2022, nós vamos estudar o primeiro trimestre. Vou colocar no rodapé para os irmãos aí. Nós vamos falar sobre o seguinte tema: a supremacia das Escrituras. Nós vamos estudar sobre a palavra de Deus. Amém? Será uma bênção. Esse trimestre também está sendo uma bênção. Estamos falando sobre a vida do apóstolo Paulo e o ministério. Amados queridos irmãos, nós vamos estudar hoje a lição 8. Você que tem a revista e a Bíblia, pega sua Bíblia e sua revista. Vamos falar hoje, amados irmãos, a lição 8. Vai falar o seguinte, dia 21 de novembro de 2021, Paulo, o discipulador de vida. Então, nós vemos que Paulo, ele pregou primeiramente, depois ele ensinou. Então, amados irmãos, nós vemos que o discipulador é o mestre, é o que ensina. E o discípulo é o que aprende. Nós vemos que Jesus, ele foi mestre por excelência. Nós vemos que o discípulo aprendeu com Jesus. Então, amados irmãos, hoje nós vamos falar sobre discipular. Amém? Você que tem a revista, pega a sua revista aí, nós vamos ler aqui, amém? O textuário fala o seguinte: e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos a graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Então, amados irmãos, aqui nós vemos o livro de Atos dos Apóstolos. Nós vemos que o autor do livro de Atos dos Apóstolos foi Lucas, o médico. E vamos ver aqui, amados irmãos, Lucas capítulo 15. Está aqui na revista, no textuário, nós vamos ler aqui na Bíblia, amém? Você que não tem a revista, acompanha na Bíblia, amém? Fala o seguinte: e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Então, amados irmãos, nós vemos que a primeira viagem missionária de Paulo, nós vemos que ele começou em Antioquia. Ali houve o crescimento da obra de Deus. E nós vemos que a segunda viagem missionária, ele percorreu pela Síria e pela Cilícia. E nós vemos, amados irmãos, que ele foi acompanhado por Paulo, Silas e Timóteo. Nós vemos que Silas e Timóteo foram os cooperadores que ajudou Paulo. E ali, amados irmãos, houve o ensinamento, houve o discipulador também, ao qual foi Paulo, que ensinou ali em Cilícia e na Síria. E aqui fala, amados irmãos, a verdade prática. O discipulado cristão forma discípulos de Cristo para que imite de forma que Deus seja glorificado na sociedade. Vamos ler aqui, amados irmãos, Mateus 28. Abra sua Bíblia, Mateus 28. Mateus 28, 19 e 20. Fala o seguinte: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas essas coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aqui, amados irmãos, o versículo está falando, portanto, ide, ensinar. Então, primeira coisa, você deve ir, pregar, ensinar, discipular. E aqui fala, todas as nações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui nós vemos a manifestação da Trindade. Nós vemos que Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo.
Então, é um Deus único, em uma só essência. E aqui, amados irmãos, nós vemos que o discipulador, ele é o mestre, é o professor que ensina. E o discípulo é aquele que aprende com seu mestre. Nós vemos que Cristo, ele foi mestre por excelência. Ele ensinou os seus discípulos sobre a missão dos 70. Vamos ler aqui Mateus 10. Que fala o seguinte: os 12 é sua missão. E chamando os 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos para expulsar e para curar todas as enfermidades e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Então, amados irmãos, nós vemos que Deus escolheu 12 discípulos para fazer missão. E nós vemos aqui, também escolheu 70. Eu esqueci qual versículo que fala sobre esse assunto, irmãos. Mas se eu achar, depois eu ponho nos comentários para os irmãos, amém? Então, amados irmãos, nós vemos aqui que ele escolheu 12 apóstolos. E nós vemos que um deles traiu Jesus com 30 moedas de prata, que foi Judas Iscariote. E nós vemos, amados irmãos, que ele ensinou os discípulos como pregar, como discipular. Então, nós vemos, amados irmãos, que aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 ao 47. Vamos ler aqui. E fala o seguinte: perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânime todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e sem sincero de coração, louvando a Deus e caindo em graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Então, amados irmãos, nós vemos aqui foi a formação do discipulado dos primeiros cristãos. Nós vemos que a igreja começou ali no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vemos a igreja primitiva. Então, amados irmãos, ali nós vemos que houve temor, houve alegria, houve a união. Aqui fala que todos viviam juntos e comiam. Juntos viviam em comum. Então, houve ali a união. Nós vemos, amados irmãos, aqui fala, o versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, perseveraram na doutrina, no ensino dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então, vivia na comunhão com Deus e com os irmãos. Então, amados irmãos, nós vemos aqui, então foi a primeira formação da igreja. Aqui fala, continuando aqui, a leitura bíblica em classe. Atos Apóstolos, capítulo 2, nós acabamos de ler, 42, 47. Depois, Atos Apóstolos 20, de 1 ao 4. Nós vamos ler, irmãos, por causa do tempo, amém? Nós vamos para o objetivo geral, os tópicos e subtópicos. Vai falar o seguinte: revelar a missão integral da igreja no discipulado, pregar e ensinar. Relacionar o apóstolo Paulo como discípulo bíblico. O segundo ponto, salientar a integridade da missão no discipulado, pregar e ensinar. E o último ponto, ponderar o discipulado com pessoas de outras culturas. Amados irmãos, vamos aqui para a introdução. Fala o seguinte: nessa lição, veremos aspectos gerais do discipulado, com destaque para o papel de Paulo,
no processo do discipulado nas igrejas que plantou. Percebemos que foi pelo meio que o nosso Senhor nos concedeu. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, primeiramente, ele semeou, ele pregou a palavra de Deus. Nós vemos que ele pregou primeiramente para os judeus. Nós vemos que para os judeus a pregação da mensagem da cruz era blasfêmia. E para os gregos era maldição. Então, primeiramente ele pregou para os judeus, depois para os gregos, depois para os gentios. Nós vemos, amados irmãos, o que é gentio? Eu já expliquei para os irmãos em outros vídeos. Irmãos, gentios são aqueles que não pertencem à classe dos judeus. Nós somos gentios. A salvação chegou até nós. Então, amados irmãos, primeiramente, para discipular, primeiramente você deve pregar, anunciar a palavra de Deus. Então, a Bíblia diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, ide pregai o evangelho. Então, o evangelho, o que significa evangelho? Boas notícias, boas novas. E nós vemos, amados irmãos, então, primeiramente você deve anunciar a palavra, ganhar aquela alma, levar aquela alma para a igreja. E depois que você fazer esse papel, aí você deve ensinar. É só ensinar? Não. Também cuidar da alma, preocupar com aquela alma, para que aquela alma possa estar firme na presença do Senhor. Então, amados irmãos, o papel do discipulado é primeiramente pregar, depois ensinar, e o terceiro, cuidar. Então, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele primeiramente pegou a primeira viagem missionária, foi em Antioquia. Nós vemos ali que ali começou a obra missionária. Ali começou o crescimento da obra de Deus. Ali ele fundou igrejas. Ele pregou a palavra de Deus. E nós vemos que a segunda viagem missionária, ele pregou na cidade de Cilícia. Na cidade de Cilícia. Depois, aqui nós vemos aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Perdão, amados. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 41. Ele passou na cidade da Síria e da Cilícia. Ali, ele pregou, ali, ele ensinou, e ali ele fundou igrejas. Ali começou a ter vários cristãos reunidos com Paulo. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que para ser um bom discipulador, precisa primeiramente pregar a palavra de Deus, anunciar o evangelho, depois ensinar. Para os primeiros cristãos, nós vemos que os novos convertidos, nós vemos, amados irmãos, que no livro de Atos dos Apóstolos, os apóstolos ensinaram aos primeiros cristãos, os primeiros convertidos. E nós vemos, amados irmãos, que é a mesma coisa quando você ganha a alma para o reino dos céus e quando ela começa os seus primeiros passos, o que é o novo convertido, o que deve fazer? Deve se preparar, o novo convertido deve se preparar, preparar a sua vida espiritual, preparar para o pré-batismo. Então, amados irmãos, o discipulador é isso, é aquele que ensina. Então, precisa do pré-batismo, o novo convertido. Depois, descer as águas batismais. E nós vemos, amados irmãos, que depois que descer das águas, aí é um novo cristão. Então, nós vemos, amados irmãos, que o discipulador, primeiramente, ele deve ensinar. Primeiramente ele deve pregar, depois ensinar, depois cuidar. Então, aqui fala, a missão da igreja é pregar e ensinar. Então, amados irmãos, nós vemos que Cristo, ele é o cabeça, e a igreja é o corpo. Então, amados irmãos, todos nós somos cooperadores da obra de Deus.
nós vemos que primeiro ministério é cooperador, o segundo ministério, diácono, o terceiro ministério, presbítero, o quarto ministério, evangelista, e o último ministério, pastor. Amados irmãos, nós vemos que não há diferença de hierarquia. O que é hierarquia? É posição. E nós vemos, amados irmãos, todos devemos trabalhar juntos. Nós vemos que a Bíblia fala em Efésios 4, a unidade da fé, um só Deus, um só Espírito. Então, todos nós, amados irmãos, trabalhamos em um só corpo. Então, nós vemos aqui que essa missão não é só para a liderança, não é só para os líderes, mas sim toda a igreja, para toda que é salvo. Então, aqui, amados irmãos, o primeiro ponto fala o seguinte: Paulo e o discipulado bíblico. O princípio do discipulado na igreja primitiva, baseado na ordem da grande comissão que Jesus deu aos seus discípulos por ocasião do seu aparecimento e despedida. Nós vemos, amados irmãos, que antes Jesus ter assunto ao Pai, ele falou com os seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Nós vemos, amados irmãos, que os discípulos já tinham o Espírito Santo. E ali, quando Jesus foi ao assunto ao céu, ele falou: não deixarei órfão, mas enviarei o Espírito, que é o Consolador, que é o Espírito Santo. Nós vemos que naquele momento ali, depois eles foram revestidos de poder. Nós vemos que os discípulos já tinham o Espírito Santo. E nós vemos que eles foram cheios do poder do Espírito Santo, foram revestidos. Então, amados irmãos, nós vemos a grande comissão. Jesus falou: ide, pregai, fazei discípulos, ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, ir de ensinar em todas as nações, ensinar a todos os quatro cantos da terra. Se você não pode pregar a palavra de Deus em outros países, em outros estados, mas prega no seu bairro, prega na escola. O que são as missões? Missões urbanas, na escola, no trabalho. Missões transculturais, em outros países, em outros estados, como o estado de São Paulo, estado do Rio de Janeiro, estado do Ceará. Então, essas são as missões transculturais. Então, mais amados irmãos, se você não pode pregar longe, prega perto. Então, amados irmãos, nós vemos que o trabalho do discipulado, primeiramente, é pregar, depois ensinar, depois cuidar. Não é só pregar e ensinar, mas também cuidar daquela alma, daquele novo convertido. Então, amados irmãos, deve preparar aquela alma, amém? Para ser como nós, salvo e redimido pelo sangue de Jesus. Então, amados irmãos, aqui fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, os novos convertidos aprendiam com um apóstolo. O apóstolo, ele era o discipulador que ensinava. E os novos convertidos eram o discípulo que aprendia com os apóstolos. Então, os apóstolos ensinavam a doutrina do Senhor. Então, aqui continuando. Em 2,42, bem claramente que as escrituras, doutrina, a oração, a prática da comunhão, do serviço, fazem parte do programa do discipulado da igreja. Então, amados irmãos, o discipulador é o professor. E o discípulo é o aluno que aprende com o seu professor. Então, amados irmãos, nós vemos aqui Paulo, o discipulador. O apóstolo dos gentios foi um discipulador distinto. Após a sua conversão, ele sentiu a necessidade de conhecer a Cristo mais profundamente. Paulo sabia do desafio ao defender o nome de Jesus diante dos judeus. Ao longo de suas cartas, vemos que um compromisso profundo com a doutrina exposta a possibilidade na vida. Então, nós vemos, amados irmãos, que após a sua conversão, nós vemos que antes ele perseguia os primeiros cristãos. Nós vemos que o povo pregava sobre a mensagem da cruz.
Mas para Saulo, ele achava que aquele Cristo que fosse a cruz não era o Cristo, era maldição. E nós vemos, amados irmãos, que Jesus encontrou com Saulo. Nós vemos que ele caminhou 240 quilômetros de Jerusalém até Damasco. A Bíblia não cita que ele montou num cavalo. A Bíblia também não cita que ele caiu num cavalo, mas ele caiu em terra. Aí quando ele teve o encontro com Jesus ali em Damasco, a Bíblia diz que veio a luz resplandecente e falando com Saulo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E Saulo falando, respondendo a Jesus: quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, amados irmãos, nós vemos que ele perseguiu a Cristo. E nós vemos naquele momento, ele reconheceu a soberania de Cristo. Nós vemos que Saulo significa pequeno. Ele se sentiu pequeno diante da soberania de Cristo. E nós vemos, amados irmãos, e depois de 14 anos, depois da sua conversão, ele ficou 14 anos. Primeiramente, antes de ser apóstolo, ele foi ao deserto. Ele teve experiência, primeiramente. Depois do deserto, aí sim, o Senhor chamou ele para ser apóstolo. Então, amados irmãos, nós vemos que apóstolo significa enviado. Então, depois da sua conversão, depois de 14 anos, depois que ele passou pelo deserto, ele começou começou a ser o ministério de apóstolo. Ali, o ministério começou ali em Antioquia. Ali ele começou a pregar, a ensinar. Ali começou o crescimento da igreja. Os primeiros cristãos, ali também nós vemos que os discípulos pregavam a palavra de Deus, como Pedro, o seu discurso. E nós vemos, amados irmãos, que, aqui continuando, Paulo sabia o desafio de defender, então, de Jesus. Então nós vemos que, primeiramente, ele pregou para os judeus, depois para os gregos. Nós vemos que alguns dos judeus rejeitaram a palavra de Paulo. Alguns aceitaram, outros rejeitaram. Nós vemos que ele achava que a mensagem da cruz era loucura, era maldição, era blasfêmia. Nós vemos que os judeus achavam que era blasfêmia a mensagem da cruz. Mas Paulo, ele pregava com ousadia. Nós vemos que nós estudamos na lição 5, Jesus Cristo crucificado, a mensagem do apóstolo, que fala: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, para o mundo é loucura a mensagem da cruz. Então, mas para nós que conhecemos a palavra de Deus, que nós fomos resgatados do pecado, é poder de Deus. Então nós vemos que Paulo, ele pregava com ousadia a palavra de Deus. Ele pregava, ele ensinava. Continuando, amados irmãos, a metodologia de Paulo para o discipulado. O primeiro passo para o discipulado de Paulo era pregar o evangelho, e pelo poder do Espírito Santo. Então, amados irmãos, nós vemos que ele pregou com poder, com o Espírito Santo. Nós vemos que, primeiramente, ele pregou o evangelho. Igual eu falei no início, o evangelho é boas notícias de salvação, anunciar, depois pregar, falar de Jesus. Talvez você fale de Jesus para aquela pessoa, a pessoa não aceita naquela hora. Mas, amados irmãos, você fez a sua parte, você anunciou o evangelho. Mas quem faz a parte na vida da pessoa é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo. E nós vemos, amados irmãos, que o apóstolo Paulo, ele pregou as viagens missionárias, fez a obra de Deus. Então, nós vemos aqui, foi o primeiro passo que ele começou a pregar. Nós vemos que ele pregou também na sinagoga. Nós vemos que ele perseguia os cristãos quando ele era Saulo. Nós vemos que Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo. Nós vemos que mudou do grego, do hebraico para o grego. Nós vemos que Saulo significa desejado e Paulo significa pequeno. Então, amados irmãos, nós vemos que Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo, mas sim do hebraico para o grego. Então, amados irmãos, nós vemos que, primeiramente, ele
ele primeiramente, o que ele fez? Igual ele falou, o versículo falou em 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios, abre sua Bíblia, 1 Coríntios 3:6, fala o seguinte: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então, nós vemos, amados irmãos, Paulo, ele plantou, ele lançou a semente, ele anunciou o evangelho, o Apolo regou, mas Deus que dá o crescimento, é Deus que dá, aqui fala que Deus que dá o crescimento, aqui fala, pelo que ninguém planta em alguma coisa, mas nem que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então, ninguém, nem o homem que planta, aqui ó, o que planta é alguma coisa, mas o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então, amados irmãos, nós vemos que Paulo, ele lançou a semente. Ele, primeiramente, o que ele fez? Ele pregou. Depois, ele ensinou. E depois, ele cuidou. Então, amados irmãos, nós vemos que para você fazer a obra de Deus, precisa ter o Espírito Santo. O Espírito Santo é ele que capacita o homem. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que ele pregou o evangelho. A primeira viagem foi em Antioquia, a segunda viagem na Síria e na Cilícia, e a terceira viagem que ele fez também foi em Éfeso. Vamos continuar aqui, amados irmãos. Que fala o seguinte: a obra do discipulado envolve pessoas que sejam crentes de verdade, idôneas e que amem o Senhor e sua igreja. Então, amados irmãos, o discipulador é aquela pessoa mais amadurecida, que tem mais experiência, que ensina. Então, o discipulador é aquele que tem mais estudo, como presbítero. Então, nós vemos que o discipulador é o que ensina e o discípulo é o que aprende. Então, nós vemos que o novo convertido, o que ele deve fazer quando ele começa os seus primeiros passos? Fazer o pré-batismo. E também o pastor cuidar daquele novo convertido. Preocupar com aquele novo convertido, o dia que ele não for na igreja, saber por que ele não foi na igreja. O papel do pastor é visitar também o presbítero, todos que tomam conta da liderança. Então, não é só da liderança, amados irmãos, mas da igreja também, dos irmãos. Então, o novo convertido precisa de ter o ensinamento. Aqui, amados irmãos, fala, o apóstolo Paulo foi discipulador, com o método de, primeiramente, pregar e, em seguida, ensinar de maneira mais sistematizada. Então, primeiramente, o que Paulo fez? Ele pregou ali em Antioquia. Nós vemos que ali houve o crescimento dos primeiros irmãos. E nós vemos que depois ele ensinou a igreja. Ele também ensinou a sã doutrina. O segundo ponto fala o seguinte: o discipulado é a missão integral de pregar e ensinar. Então, amados irmãos, é integral. Então, primeiramente, pregar, depois ensinar e depois cuidar também. Então, amados irmãos, para você ganhar almas para o reino de Deus, primeiramente você deve o quê? Lançar a semente, pregar a palavra, falar de Jesus, falar que Jesus salva, liberta, cura e leva para o céu. E também entregar os folhetos. E depois, se a pessoa rejeitar, mas, amados irmãos, nós vemos que o Espírito Santo que trabalha na vida da pessoa. Talvez naquela hora a pessoa não aceita o evangelho, mas depois a pessoa pensa, e aí o Espírito Santo também trabalha na vida da pessoa. A pessoa, ela vem aos pés do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então, amados irmãos, então a nossa função é pregar o evangelho, é falar de Jesus, falar em todos os 4 cantos da terra, falar nos hospitais, falar nas prisões, falar na escola, falar no trabalho, falar dentro do ônibus.
Então, amados irmãos, Jesus nos disse-lhe, fazei discípulos, ensinar em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, o segundo aqui fala sobre o ensino. O ensino. Fazer discípulos. O discipulado começa quando pessoas aceitam Jesus como Salvador e suas vidas. Então, amados irmãos, o discípulo, primeira coisa, quando o discipulador, o que faz? Ele prega o evangelho. E aquela pessoa aceita Jesus. É o primeiro passo do novo convertido. Depois que aceita Jesus, vai para a igreja. Aí começa já a ensinar a palavra de Deus. E logo após, cuidar também daquela vida. Preocupar com aquela alma. Igual eu falei no início aí. Se o dia que aquela pessoa não for na igreja, se preocupar com aquela vida. Saber por que não foi na igreja. E ajudar também aquela alma. Talvez aquela alma aquela pessoa está desempregada. Então, o papel do discipulador, que é o líder, é ajudar aquela alma, levar uma cesta básica, aquela pessoa talvez está desempregada, não tem família, um pai de família. Então, amados irmãos, é o papel do pastor, do presbítero, do diácono, do cooperador, não só dos cooperadores da liderança, mas de toda a igreja. Então, Jesus nos ensinou a também amar uns aos outros. Aqui fala pregação e ensino. A igreja local é um lugar onde a palavra de Deus deve ser proclamada com autoridade, em pessoas sejam atraídas pelo Espírito Santo a Cristo. Mas a igreja também é um local de formação por meio do ensino da Bíblia. Então, amados irmãos, isso aqui também é importante, o ensino da palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus. Fazer cultos também em casa, fazer cultos domésticos com a família. E participar das reuniões, igual está falando aqui, participar da reunião da escola dominical. É importante aprender a palavra na escola dominical. E também, amados irmãos, participar dos estudos bíblicos. Participar dos cultos da doutrina, às quartas-feiras. Participar dos cultos de jovens, igual está falando aqui. Importantes para também aprender a palavra de Deus. Então, amados irmãos, tudo isso faz parte do corpo de Cristo, da igreja do Senhor. Amém? O terceiro ponto, amados irmãos, fala o seguinte: o discipulado com pessoas de outras culturas, a pregação para os seus irmãos. No livro de Atos, percebemos que a pregação dos Atos Apóstolos era primeiramente direcionado aos judeus. Eles pregavam no templo, na sinagoga, os judeus recebiam a palavra, outros, porém... Então aqui, amados irmãos, nós vemos que alguns aceitavam a palavra ali na sinagoga, e alguns deles rejeitavam. Então, nós vemos, amados irmãos, que os judeus achavam que a mensagem da cruz era blasfêmia, que Cristo não podia ir até a cruz ser pregado. Mas, amados irmãos, como o hino fala, sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, levarei. Então, sim, eu amo a mensagem da cruz. Então, amados irmãos, nós devemos pregar, não Jesus crucificado, não Jesus morto, mas pregar sobre a crucificação de Cristo e a sua ressurreição. Então, Cristo não está na cruz mais, ele está vivo. E a Bíblia diz que ele ressuscitou ao terceiro dia, ele está conosco. A Bíblia diz, ele confirma, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, amados irmãos, nós devemos pregar sobre a cruz, devemos pregar sobre Jesus, o ressurreto. Então, aqui fala, a expansão para os gentios. Então, amados, gentios somos nós, a salvação veio até nós. Então, primeiramente, Paulo pregou para os judeus, alguns deles aceitavam, outros rejeitaram. Pregou depois para os gregos, depois para os gentios, que nós somos gentios. Então, a igreja não podia fugir dos gentios para alcançar a promessa de Cristo, registrada em Atos Apóstolos 1:8. Os seriam testemunho de Cristo só em Jerusalém, mas passariam em Judéia e Samaria. Então, amados irmãos, o evangelho deve começar em Jerusalém, em nosso lar.
depois em Judéia e Samaria até os confins da terra. Então, os 4 cantos da terra. Então, o evangelho, amados irmãos, deve ser pregado em todos os lugares. Então, essa responsabilidade não é só dos líderes, é de todos nós. Então, nós vemos que, igual o apóstolo Paulo falou, ai de mim se não pregar a palavra de Deus. Ai de mim. Então, amados irmãos, como o apóstolo Paulo falou, eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus e salvação para todos. Então, amados irmãos, a salvação veio para todos. Então, veio para os judeus, veio para os gentios, veio para os gregos. Aqui fala, o discipulado numa cultura diferente. O ministério do apóstolo Paulo não mostra que o discipulado é o melhor método para ensinar o evangelho às pessoas que vêm de culturas diferentes, religiões diversas e costumes. Na maioria das vezes, incompatíveis com o evangelho. Como Paulo, aprendemos com a proporção que observamos que o evangelho, nessa forma de pensar alterada e desejar as coisas mais nobres, a fazer glorificar. Então, tudo, irmão, deve ser glorificado para Deus. Nossa obra deve ser para a glória do nosso Deus. Tudo que nós façamos, amados irmãos, aqui fala, o discipulado é mais uma aula, um conjunto de lições que transmite conteúdo doutrinário. O discipulado é um trabalho árduo, longo, às vezes até sacrificial. Então, amados irmãos, nós vemos que é um trabalho árduo, é um trabalho, mas o Senhor, ele recompensa o nosso trabalho. Então, amados, devemos fazer com amor. Não fazer por obrigação, mas sim por amor à obra de Deus, por amor a Cristo. E aqui fala, o discipulado leva, a conclusão, amados irmãos, o discipulado leva em conta a pregação e o ensinamento. Ele nos apresenta o desafio, grande para interagir com pessoas oriundas de culturas completadas opostas às nossas. Aqui temos a promessa do Espírito Santo, apresentar o evangelho. Então, amados irmãos, o evangelho, ele é poder de Deus. E nós vemos, amados irmãos, que o Senhor, ele prometeu enviar o Consolador, que é o Espírito Santo. Então, amados irmãos, devemos fazer a obra de Deus. Devemos fazer com sabedoria. Devemos pedir a Deus o dom do discernimento. Então, amados irmãos, é isso que eu tenho para falar para os irmãos. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Estarei orando. Meu Deus, meu Pai, te agradecemos por essa maravilhosa estudo da tua palavra, Senhor. Ó Pai, que nós possamos aprender mais, Senhor, que possamos diminuir, o Senhor possa crescer em nossa vida. Ó Pai amado, que nós possamos amar mais a tua palavra, que nós possamos aprender mais, meu Deus. Sabemos que a tua palavra é maravilhosa em nossa vida. Ah, Pai, tua palavra fala, Senhor, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Ó Pai, em nome de Jesus, que possamos, ó Pai, aleluias, ensinar a tua palavra e também, Senhor, praticar a tua palavra e ver, Senhor, a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.